Paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo a mais uma série Compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa ministração hoje é uma pergunta, ok? Deus se arrepende ou não? É muito interessante esse tema. E nós vemos na palavra de Deus que Deus ele se arrepende e que ele não se arrepende. Pode isso, mas está escrito que Deus não se arrepende e que Deus se arrepende. Então, afinal de contas, qual é a afirmação correta? Ou será que a Bíblia está entrando em uma contradição? Então, queridos, nós veremos nas Escrituras, amém? Nós veremos algumas referências e passaremos para vocês a informação certa. Deus se arrepende ou não se arrepende? Vejamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 6. A palavra do Senhor diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, como nós acabamos de ver, nós temos aqui, nessa narrativa, uma afirmação de que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Ok, meus queridos? Agora, em contrapartida, nós vemos em Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos lá então para Números, capítulo 23, versículo 19. Vejam o que a palavra do Senhor diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então, queridos, vejam só, em Gênesis está escrito que Deus se arrependeu de haver feito o homem. E nós vemos aqui em Números, no versículo 19, está escrito que Deus não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta e não é homem para que se arrependa. Então, afinal de contas, né? Deus se arrepende ou não? Ok? Então, nós vamos agora estudar nas Escrituras. Tá? Nós vamos explicar os textos para que haja realmente uma compreensão. Amém? Na nossa mente e no nosso coração. Em primeiro lugar, eu quero dizer que arrependimento, no dicionário humano, é quando erramos. Quando uma pessoa erra, ela se arrepende, ok? Ela volta atrás. Então, para nós, o arrependimento tem a ver com errar o alvo, tem a ver com pecar, fazer algo errado, mudar de postura, ok? A palavra arrependimento tem esse significado para nós. Só que em relação a Deus, meus amados, essa palavra tem um outro sentido. Amém? Arrependimento aplicado a Deus se torna uma expressão chamada antropomorfismo. Ok, queridos? Que significa uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, ela é aplicada a Deus. E Deus, ele é apresentado como se tivesse forma humana. Nós sabemos que Deus é espírito, ok? Deus é espírito. Deus é invisível, mas ele é real, diz a palavra. Só que Deus, em todas as Escrituras, ele é apresentado em forma humana.
Existem textos, por exemplo, que dizem que Deus tem boca, né? Que Deus tem rosto, como se fosse um ser humano. Agora, existem outros textos também, amados, que descrevem Deus como se ele tivesse sentimentos, emoções humanas, como, por exemplo, nós lemos na palavra de Deus que Deus se ira, né? Deus se alegra. Então, existem textos que mostram Deus tendo esses sentimentos, essas emoções humanas, como nós temos, né? E aqui entra, então, essa expressão arrependimento, que é uma expressão humana, na verdade. Arrependimento é uma expressão totalmente humana. Uma observação que eu quero fazer para vocês é que o nosso vocabulário ele é muito limitado. Totalmente. E não consegue descrever com precisão os aspectos relacionados a Deus. Aí por isso nós temos um pequeno probleminha. Portanto, o autor bíblico ele relata coisas concernentes a Deus com os recursos linguísticos que ele tinha em mãos para a nossa compreensão, nós que somos os leitores, ok? Então ele usa desses recursos linguísticos, mas como eu disse, né, há limitação. É por isso que nós devemos sempre procurar estudar as palavras nos originais, né, para termos uma compreensão mais ampla das Escrituras, ok? Mas o autor fez isso, né? Ele usou o que ele tinha em mãos, ele usou seus recursos linguísticos para descrever Deus, ok? Vamos agora então para Jeremias. Vamos lá para Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler um texto, do versículo 1 ao 10, ok? Jeremias 18, versículos 1 ao 10. A palavra do Senhor diz: a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe intentava fazer. Vejam que nós vemos aqui novamente a palavra arrependimento, né? Deus aqui na leitura, ele pode se arrepender do mal que intentava fazer, e ele pode também se arrepender do bem que ele intentava fazer. Isso depende muito das atitudes das pessoas para com Deus, ok? Essa palavra realmente é muito, muito interessante.
Então vejam, queridos, que é conforme a atitude humana. Deus é Senhor, Deus é soberano para fazer como bem lhe apraz. E nós vemos que Deus levou Jeremias à casa de um oleiro. E ali o oleiro ele estava fazendo um vaso, né, um vaso de barro. Aquele vaso se estragou, como nós lemos, e o oleiro então desmanchou todo o vaso e fez novamente, né? Fez conforme a vontade dele, do jeito que ele queria fazer. E Deus disse: eu também sou assim. Então Deus ele faz realmente como bem lhe apraz. Em Gênesis 6,6 nós já lemos lá o termo se arrependeu. Na verdade não quer dizer que Deus foi pego de surpresa, tá? De forma alguma. Deus é soberano, Deus é onisciente. Ele não foi pego de surpresa pela atitude humana, né, pela humanidade, não. Ou Deus, ele também não cometeu nenhum erro em ter criado o homem. Não é isso que o texto quer dizer, tá? Porque Deus, ele é totalmente onisciente. Deus é perfeito em tudo que ele faz, amém? Em tudo que ele fez. Então, nada que acontece pode surpreender a Deus, meus irmãos. Nada está fora do conhecimento de Deus. Talvez, meus amados, nós podemos entender esse texto se estivesse escrito assim, ó: Deus mudou de ideia. A Bíblia NAA, ela já tem essa correção. Lá não está a palavra arrependimento, mas está escrito: Deus mudou de ideia. Ou também, uma outra palavra que poderia ser colocada no lugar dessa palavra arrependimento é: Deus se entristeceu por ter feito o homem. Ou Deus lamentou. São palavras que nos daria um entendimento melhor do que o texto quer dizer, na verdade. Ok? Vejamos então 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Vamos lá, agora para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. A palavra de Deus diz: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Então esse texto aqui nos fala da rejeição de Saul. Deus é quem havia escolhido Saul para ser rei de Israel. Só que Saul, muito cedo, começou a demonstrar desobediência em relação a Deus. Ele demonstrou prepotência também. E aqui no versículo 11, Deus diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Aqui poderia ficar também: lamento de haver posto a Saul como rei. Uma palavra mais correta seria isso. Seria essa palavra, né? Deus está lamentando aqui, né? O fato dele ter colocado a Saul como rei. Agora, interessante, queridos, eu quero mostrar aqui uma outra referência aqui para vocês. Aqui mesmo em 1 Samuel, um pouco antes aqui do que nós acabamos de ler, nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 12, versículo 14. Vamos lá para 1 Samuel 12. Versículo 14. A palavra diz assim:
Deus estava falando aqui com o povo e também com o rei Saul. Então, antes daquela rejeição ali de Deus, né, em relação a Saul, aqui no capítulo 12 de 1 Samuel, versículo 14, está escrito: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor, vosso Deus, bem está. Então vejam que nesse versículo 14, Deus coloca uma condição. Se temerdes, nós podemos ver aqui que o se aí, S-E, é uma condição. Então, dependia também da atitude humana. Por isso, Deus disse: se temerdes, se derdes ouvidos à sua voz, se não fordes rebeldes, sempre o se, né? Se não fordes rebeldes às suas ordens, e se vocês me seguirem, assim como o vosso rei, bem será, vocês estarão bem. Foi o que Deus disse aqui, né? Então, amados, Deus primeiro ele falou ao povo, falou também ao rei, ok? Nós acabamos de ver aqui, né? Então, essa palavra arrependimento de Deus foi uma atitude que ele tomou, devido ao não cumprimento da parte de Saul. Saul não obedeceu, mas ele se rebelou contra Deus. E Deus falou: se temerdes, ele colocou uma condição aqui, né? Se me ouvirdes, se me obedecerdes, o que não aconteceu. Então nós aprendemos que Deus responde através de ações concretas, meus irmãos, em relação às nossas atitudes. Deus pode mudar a sua bênção em correção, ok? Quando Ele deseja. E isso no texto é chamado pelo autor de arrependimento. Então, queridos, já concluindo essa palavra, nós vamos voltar lá para Números. Vamos voltar para Números, capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. Voltando lá, a parte B do versículo 19 de Números, eu até quero ler essa parte B, que diz assim: porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então vejam que nós vemos aqui, queridos, que há uma palavra sobre o caráter imutável de Deus. Amém? Dos seus planos decretados, da sua aliança e também das suas promessas. E que não podem falhar, meus amados, não podem falhar. E que ninguém pode invalidar. Amém? Este é o contexto aqui deste texto. Então, dessa forma, meus amados, Deus não volta atrás nessas questões. Amém? Jamais Ele mudará de ideia naquilo que Ele decretou que ocorresse. Jamais Ele mudará de ideia. É o que nós vemos aqui no final do versículo 9. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? São duas perguntas aqui. É claro que Deus fará e que ele cumprirá. Tá? Uma última referência nessa conclusão. Eu quero que você vá lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2.
versículo 13. A palavra do Senhor diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nós vemos aqui uma referência sobre o caráter imutável de Deus. A fidelidade de Deus faz parte do seu caráter imutável. Amém, meus amados? Pois ela está relacionada com a essência de Deus. Deus é fiel. E também se relaciona com a aliança, desta vez incondicional, firmada na cruz em Cristo Jesus. Por isso é que a palavra de Deus diz aqui: se somos infiéis, nós, homens, somos infiéis, Deus permanece fiel. Aqui já não é uma condição que Deus coloca para nós, como Ele colocou para Saul, né? Se Saul obedecesse, se Saul temesse a Deus, não, Ele já não coloca essa condição. Aqui diz que Deus é fiel, mesmo que sejamos infiéis. Então, a fidelidade faz parte do caráter imutável do Senhor. Amém? Vamos então encerrando mais esse estudo, e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus em relação a essas expressões aqui que nós falamos, né? Arrependimento. Entendemos que arrependimento, essa palavra, tem outros significados, né, que dariam um entendimento melhor para nós, ok? Então, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. Deus abençoe.